Olá, pessoal! Hoje a nossa pintura será dessa Minnie, tá? Que a gente tem feito aqui no canal alguns panos de prato pintado. Fizemos já do pinguim, fizemos do Mickey. Agora eu vou trazer essa pintura aqui da Minnie, tá? Então, eu já passei o risco aqui, ó, pro meu tecido, tá? Todo mundo já sabe como passa, né? A gente compra o carbono e transfere pra cá o desenho. Quem tiver alguma dúvida de como transferir, aqui no canal tem alguns vídeos recentes, tem uns mais antigos também, que eu já passo também do início o passo a passo, tá bom? Então, vamos lá, a gente vai pintar a Minnie, né? É sempre bom ter o risco por perto, caso a gente tenha alguma dúvida, né, do traçado depois, tá bom? Então, vamos lá começar a nossa pintura. Então, pessoal, a gente vai começar preenchendo os olhos, né, da Minnie aqui com o branco, tá? Então, a gente vai vir onde a gente tem essa demarcação do carbono, né, e vai preencher ela todinha. Então, o tecido aqui é o pano de saco que eu compro a metro, tá bom? Então, a gente vai preencher todo o olho dela aqui, preenchendo todo esses quadradinhos, né, que é a trama do tecido, tá bom? Então, a gente vai preenchendo toda a área branca, né, dos olhos dela. A gente vem com bastante cuidado, né, pra não passar da marcação que tem aqui pra gente, né? E lembrando, pessoal, que eu não trabalho com várias numeração de pincel, tá? Eu tenho esse pincel aqui, ó, que é o da Macrylan, que é um pincel de pintura, de maquiagem, que eu uso ele pra mim tá fazendo aqui a pintura. Uso também o número 8, que é esse aqui, ó, da Tigre. E tenho esse aqui, que é o 00, tá? Então, são esses pincéis que eu uso pra tá pintando. Então, aqui eu vou só preencher todo o branco e já volto pra mostrar pra vocês como a gente vai preencher o rostinho dela, tá bom? Então, pessoal, com os olhos aqui já preenchido, tá? Agora, eu vou usar o salmão bebê e vou usar o pincel número 8, ó. E vou preencher agora todo o rosto dela, tá? Então, quando eu tô trabalhando em áreas menores, eu uso aquele pincelzinho branco que eu mostrei pra vocês, pra poder preencher os espaços menores. Quando a área é maior, igual o rostinho dela aqui, eu já uso esse pincel aqui, número 8, que ele é um pouco mais largo. E o 00 eu uso, né, para que, se eu precisar preencher algum espaço bem pequenininho, mas ele é próprio pra gente tá fazendo o contorno, tá bom? Então, a gente agora vai preencher aqui todo o rosto dela com o salmão bebê. Preencher bem a trama do tecido. E depois eu vou voltar pra gente fazer a sombra do rostinho dela, que eu vou usar o caramelo, tá? E essas cores são a que eu uso pra tá fazendo o rostinho dela, tá? Mas vocês podem mudar as outras cores da roupa de acordo com a preferência de vocês. E o risco, né, de todos os desenhos que eu já pintei vai estar na descrição de cada vídeo, tá bom? Então, eu vou acabar de preencher todo o rosto dela aqui e já volto pra mostrar pra vocês. Então, pessoal, agora eu vou vir, ó, com a cor caramelo, tá? Depois da tinta salmão bebê aqui, toda passada e ela ainda está úmida, tá? Então, eu vou vir nos cantinhos, ó, e vou fazer
uma sombra, tá? E sempre encosto a tinta na linha, né? E vou misturando ela na Salmão Bebê. Por isso, ela tem que estar úmida, né? Ó. Eu vou fazendo assim. E dando a sombra ao nosso desenho, tá vendo? Ó, eu passo bem rente, né, o traçado da linha que nós temos do carbono. E vou fazendo a luz não, a sombra, ó. Fazendo assim, tá vendo? Por todo o rostinho dela. Essa cor aqui também é o caramelo, que eu uso pra tá dando um pouquinho de cor também na pele dela, tá? E a gente sempre vem puxando essa cor, né? Esse caramelo pra parte de dentro do salmão bebê, tá? Então, encosto bem pouquinho, né? A ponta lá do pincel. E venho colocando a corzinha. Eu posso pôr um pouquinho aqui também, ó. E assim vai ficando a sombra. Eu vou pôr um pouquinho aqui também. Bem pouquinho, tá? Porque o caramelo, ele pigmenta bem aqui no salmão bebê, né? Então, ó, vai ficar assim, tá? O caramelo aqui. Agora, eu vou preencher a roupa dela, tá? Então, a roupa dela aqui, nesse desenho, e que eu vi também, era vermelho com as bolinhas brancas, tá? O meu, porém, eu vou deixar ele todo vermelho, sem as bolinhas brancas, eu acho. E vou fazer aqui, e aqui a manguinha da blusa dela de branco, tá? A luva dela também é branca. Então, a gente já pode ir preenchendo, né, as partes que a gente quer branco e as partes que a gente quer vermelho. Então, aqui, eu vou preencher aonde eu quero que fique branco, tá? Eu vou preencher aqui a gola, né, do vestidinho dela. No caso, esse lado aqui, eu acho que nem tinha, né, essa demarcação aqui, ó, tá? Mas eu só puxei aqui, fazendo a outra gola. Então, eu vou fazer de branco aqui, ó, a gola, as duas luvas e a beiradinha da blusa dela, do vestido dela, tá? Então, eu vou preencher, só preencher mesmo, e venho pra mostrar pra vocês. Eu vou preencher a gola aqui e vou voltar pra mostrar pra vocês como é que vai ficar. Aqui minha tinta tá com um pouquinho de bolinha, mas é só a gente tirar, tá? Então, vou preencher a outra aqui e já venho mostrar pra vocês.
Então, pessoal, aqui eu comecei a gravar aqui e acabou que não pegou, tá? Então, eu tô preenchendo aqui, ó, a parte da gola do vestido dela com o branco, tá? Eu vou demarcar tudo que eu quero com branco. E aqui, ó, o vestido dela só tem tipo uma gola, né? Aqui de um lado e do outro aqui também eu mesma fiz, tá? E eu não vou fazer, eu acho que eu não vou fazer o vestido dela vermelho de bolinha branca. Eu acho que eu vou deixar só ele vermelho e vou fazer os detalhes que eu quero em branco. Mas se vocês quiserem, né, colocar as bolinhas brancas, vocês podem colocar, tá? A roupinha aqui vocês podem colocar a cor que vocês quiserem, tá? Então, aqui eu já demarquei toda a gola do vestido dela de branco. Aí, eu venho com o cinza e eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui com o caramelo no salmão bebê, tá? Eu vou sombrear, ó, o branco, dando a sombra, né, no branco, tá? Ó. E vou espalhar esse cinza no branco, tá? É bem pouquinha tinta. Então, assim, a gente vai fazer também na manguinha aqui, ó, do vestido dela, tá? Aqui tem outra beiradinha. E nas luvas, tá? A gente vai preencher de branco e vai sombrear toda a volta com o cinza, tá? Bem pouquinho de cinza. Ó, igual tá aqui na gola, tá bom? Então, vai ficar assim. Agora, eu vou preencher a luva, a beiradinha aqui do vestido, outra luva e esse aqui, e vou sombrear também e já volto pra mostrar pra vocês, tá? Que é a mesma coisa que nós fizemos aqui na gola do vestido dela. Então, pessoal, agora aqui eu já deixei uma luvinha toda preenchida de branco, tá? E aqui eu vim passar o cinza aqui com vocês. Então, é a mesma coisa, tá? A gente vai, ó, colocar o nosso cinza próximo à linha e vai sombrear ela aqui no branco, tá? Demarcando, né, a parte da luva. E depois a gente vai demarcar aqui também, né, a divisão, ó, dos dedos, tá? A gente vai demarcar aqui, ó, e vai misturar esse cinza no branco, pra não ficar muito marcado também. Então, a gente vai só mesmo agora, ó, sombreando. A gente pode se orientar, ó, pelo risco, tá vendo? Então, aqui eu já demarquei, né, o dedo aqui e aqui. E agora, é só mesmo a gente vir passando por toda a volta da nossa luvinha, tá bom? Então, eu vou só passar o restante aqui e já venho pra mostrar pra vocês. Então, pessoal, agora a gente vai preencher de vermelho, tá? Eu vou marcar aqui pra vocês o que eu vou preencher de vermelho. Ó, a língua dela aqui, né, no caso, eu vou passar o vermelho. E aí, a gente já vem pro vestido dela, tá? Mas aí, o que eu já falei com vocês, vocês podem pintar da cor que vocês quiserem, tá? Tem a mini vermelha, tem ela rosa, mas vocês podem pintar da cor da preferência de vocês. Então, eu vou preencher, ó, aqui a roupinha dela todinha, tá? Que é esse meiozinho aqui e essa manga aqui todinho, tá bom? Então, aqui eu só vou mesmo preencher. Aí, aqui eu estou com um pincel menor, né? Porque a área aqui é menor. E naquela parte que a área é maior, eu vou usar aquele pincel número 8,
que eu mostrei no início do vídeo para vocês. Tá? Então, agora aqui eu já vou trocar de pincel e vou preencher a manga aqui do vestido dela. E eu tenho também o laço dela, que eu vou preencher também de vermelho, tá bom? Então, eu vou preencher aqui, vou preencher o laço e já volto para mostrar para vocês. Esse aqui é o vermelho, deixa eu ver aqui, o vermelho tangerina, tá? Para quem quiser pintar com o mesmo vermelho, é o vermelho tangerina, esse aqui. Então, pessoal, olha, eu já preenchi toda a margem que eu quero de vermelho, toda a margem não, né? Todo o espaço que eu quero de vermelho. E agora, com a cor vinho, eu vou molhar o pincel e eu vou fazer a sombra do vermelho com o vinho, tá? Então, a gente vai começar aqui, ó, pelo laço, tá? Então, toda a demarcação que eu tenho aqui no risco, eu vou fazer ela aqui, ó, tá? Ó. Então, essa marcação aqui é aquele nozinho, né, que tem aqui no laço. Então, ó, eu vou passar o vinho ali e vou mesclar ele aqui, ó, vou fazendo círculos, tá vendo? Ou posso vir também puxando ele pra parte do vermelho, tá? Até ele ficar bem mesclado com o vermelho, tá, ó. Agora, aqui, ó, ele tem uma demarcação assim, ó, que é a parte da fita, né, ó. Então, eu vou demarcar ele aqui, tá vendo? A gente vai dando forma às coisas, né, porque ela vai perdendo o traçado, né? Então, aqui a gente vai demarcar o nosso laço. Aqui nessa parte aqui, não tem, tá? No risco, mas aí eu vou fazer aqui no meu, tá? A gente pode acrescentar algumas coisas no nosso desenho também. Ó. Aí, aqui, a gente tem uma marcaçãozinha aqui do laço, como se fosse uma dobra, né? E aqui um pouquinho também, ó. Aí, a gente vem assim nos cantinhos também, onde a gente quer dar um pouquinho mais de cor, né? E a gente pode passar, tá vendo? E a mesma coisa, pessoal, a gente vai fazer aqui na parte do vestido dela, tá? Na boca dela, a gente não vai mexer, tá? Eu vou vir aqui, ó, nesses cantinhos, e eu vou colocar um pouquinho do meu vinho aqui, ó. Nessa parte aqui também. Então, para quem quiser fazer as bolinhas também do vestido dela, vai ser a última coisa, tá? Que a gente vai fazer no vestido. Então, vai ficar assim, tá vendo? Toda a demarcação do vinho aqui na nossa peça, tá bom? Então, pessoal, agora a gente já vai passar para a parte de preencher o corpo dela. Então, agora a gente vai preencher toda a área, né, que a gente tem a tinta preta, tá bom? A gente vai passar o preto em toda a área da cabeça dela, da orelha, dos braços, os olhos e o nariz, tá bom? Então, vamos lá. E depois a gente vai dar, né, a luz no nosso trabalho, tá? Que vai ser o branco no caso.
sempre o preto, a luz é branca, tá bom? Então, aqui eu já tenho preto, tá? E eu vou começar a preencher. Aí, não tem segredo, né? Ó, a gente só vai mesmo preencher toda a área que a gente sabe que é preta, tá bom? Que é o corpinho dela. Então, pro vídeo não ficar muito longo, tá? Eu vou preencher e volto pra gente fazer juntos, tá bom? Então, pessoal, agora que tá todo branco preenchido, tá? A gente vai fazer agora a marcação que a gente tem aqui no desenho, ó. É bem pouquinho que tem, mas, ó, a gente vai fazer a marcação do bracinho dela, tá, ó. A gente vai devolver, né, a marcação aqui do bracinho dela, tá vendo? E aí, a gente mistura um pouquinho aqui com o branco, né, pra não ficar muito marcado. Agora, aqui, ó, também, a gente tem uma dobrazinha aqui, né, do braço dela. A gente vai fazer essa marcação também, tá? E aí, a gente mistura aqui, ó, né, esfuma essa cor uma na outra, tá? Que a gente devolve a marcação ali do bracinho dela. Aqui em cima, a gente já vai fazer a parte da luz, tá? Que é aqui na orelha dela, ó, eu vou passar um pouquinho de branco só e vou deixar assim, tá? Aqui também eu posso passar um pouquinho. Então, assim ficou. Agora, pessoal, a gente vai vir pra parte de fazer o contorno do nosso desenho, tá? O contorno eu uso aqui, ó, a minha tinta diluída com diluente para tecido, tá? Preto, meio preto, né? Com meio preto com meio diluente. Então, agora eu vou vir, ó, onde eu tenho as linhas aqui, ó, e vou contornar todo o meu desenho. Encosto bem a pontinha do meu pincel e vou fazer todo o contorno do meu desenho. Aonde precisa, né? A parte preta, a gente não precisa fazer o contorno, tá? Então, agora aqui, ó, é a gente ter calma, né? E paciência pra gente fazer o contorno de toda a nossa peça, tá? Aqui, ó, a gente vai demarcar aqui os dedos, né? Dessa luva. A gente vai devolver os detalhes, né, do desenho. Então, pessoal, ó, eu vou contornar aqui todo o meu desenho, tá? Que é só assim como eu tô fazendo aqui com vocês. E volto pra mostrar pra vocês e pra gente fazer alguns detalhes a mais, tá? No nosso desenho aqui, tá? Como a luz do rostinho dela e onde ela está apoiada também, tá? Aqui tô quase terminando, né? A luvinha dela. E a gente vai devolvendo os detalhes, tá vendo? É só a gente fazer com bastante carinho, que vai ficando um pano de prato bem bonito, né? Aí, vocês podem também olhar o desenho, né? Pra tá acompanhando aonde tem as marcações, tá?
do tecido não, do desenho. Tá? Então, eu vou preencher não, eu vou contornar toda a minha área aqui e já volto pra mostrar pra vocês, que é igualzinho nós fizemos aqui. Então, pessoal, eu já contornei toda ela, tá? E agora ela está apoiada, tá vendo aqui, ó, em alguma coisa. Então, a gente tem que fazer, né, essa parte aqui também. Então, eu vou usar o clareador incolor. Eu vou vir próximo aqui, ó, o braço dela, não tem problema pegar um pouquinho na tinta, mas tem que tomar cuidado para não arrastar também a tinta, né, do braço dela pra fora aqui, tá? Então, aqui, ó, eu vou passar o clareador até onde eu quero demarcar aqui, em que ela está apoiada, tá? Não precisa ser muito. Ó, aqui puxou, tá vendo? Um pouquinho do contorno, mas não tem problema, não. Agora, eu vou vir aqui, ó, com o caramelo, tá? O caramelo que nós usamos aqui no rostinho dela, eu vou demarcar aqui, ó, como se fosse uma madeira, né? Que ela tivesse encostada. Tá vendo? Ó, a gente vem próximo ao desenho e mescla ele com esse clareador incolor. Tá vendo, ó? A gente puxa ele pra fora ali, ó. O clareador aqui, ele serve pra gente misturar, tá vendo? Fazer essa parte mais escura e a parte mais clara aqui também do desenho, tá? Da pintura, né? Ó. Então, aqui é só a gente ir fazendo isso, tá, pessoal? A gente molha no clareador, no caramelo, que aqui é a cor que eu escolhi, né, pra fazer, ó. E vou mesclar, tá vendo? Aí, aqui a gente tá fazendo a marcação da onde ela está apoiada, né? Então, agora eu vou passar mais um pouquinho aqui, rente ao braço dela. Ó, e vou espalhar. Tá vendo? Então, aqui eu já vou deixar assim, tá bom? Então, agora, pessoal, a gente vai vir fazer a luz do olhinho dela, tá? Eu vou usar o branco. A gente pode pegar também, ó, o cabinho do pincel 0, tá? A gente encosta ele aqui na tinta e vem no olho dela e faz, ó, o pinguinho de luz, tá vendo? Então, pra quem quiser fazer também o vestidinho dela e o laço com bolinhas brancas, pode fazer do mesmo jeito, tá? Vai usar o cabinho do pincel e vai fazer bolinha no vestido e no laço, tá? Aí, aqui no narizinho dela, eu sempre faço também, ó, uma luz assim, é como se fosse uma vírgulazinha, tá bom? E assim vai ficar a nossa pintura, pessoal, tá bom? Então, é isso, espero que vocês tenham gostado de mais essa pintura. Se você gostou, deixe seu joinha lá pra mim, compartilhe meu vídeo com as suas amigas. E beijos, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo.